Estimados irmãos e irmãs, vamos a mais uma reflexão desse tema bonito, Eu amo a minha igreja. Nós estamos refletindo sobre a Mariologia, sobre Nossa Senhora na vida dessa igreja ao qual nós tanto amamos e fazemos parte. Quando lemos os evangelhos no que dizem respeito a Maria, ficamos encantados com a linguagem sóbria, mais profunda em relação a Nossa Senhora. Descobrimos também muitos disparates que não correspondem com o que diz a palavra de Deus sobre a mãe de Jesus. Explicações tais como a espada de dor que transpassará o coração de Maria, anunciado pelo velho Simeão, sua disponibilidade na visita a Isabel, o milagre pela sua intercessão em Caná, sua importância por ser a mãe biológica de Jesus e etc. Muitas outras situações distorcem seu verdadeiro significado e o sentido do texto bíblico. Vimos que não há espada de dor, mas a espada é a palavra de Deus. A importância de Maria nos evangelhos se deve à sua fé e ao seu discipulado, e não por uma questão biológica. E textos como a visita de Isabel e bodas de Caná têm outros significados diferentes da disponibilidade e intercessão. Infelizmente, o pouco conhecimento da palavra de Deus tem conduzido muitos às interpretações equivocadas desses textos e a um exagero na devoção mariana. Muitos são mais marianos que cristãos. O centro de nossa fé é Cristo e não Maria. Ela tem seu lugar especial no culto, na teologia, na liturgia, sempre unida a Cristo, relacionada ao Pai e ao Espírito Santo em sua relação com a Igreja. Falando sobre os dogmas, podemos constatar o mesmo problema. Para muitos, os dogmas são ensinamentos da Igreja de cima para baixo, de cunho autoritário e incompreensível, que devem ser aceitos sem ser questionados. No entanto, isso é o dogmatismo, ou seja, o exagero, e não o dogma. Pelo contrário, os dogmas nasceram de baixo para cima, a partir da fé do povo, e devem ser bem compreendidos. Foram formulados numa época bem precisa, com sua linguagem, e que hoje, para serem entendidos, devem ser reinterpretados. Os dogmas têm um núcleo imutável, porque é uma aquisição de fé, mas sua compreensão evolui. Por isso falamos em evolução dos dogmas. Uma história pode ajudar-nos a compreendê-los melhor. Era uma vez um lindo santuário no alto de uma montanha. Multidões de peregrinos, com os anos e os séculos, foram pisando o chão da trilha que leva ao santuário. Tiraram o mato e abriram outros trechos. Aos poucos foi se fazendo uma estrada, pois os peregrinos descobriram que tão importante quanto a meta é o caminho que conduz a ela. O caminho até o santuário era muito bonito, embora houvesse espinhos, poeira, lama e buracos. Podia-se ver a beleza do sol no meio da serra, respirar o ar puro das plantas, deixar-se penetrar pelo verde intenso das copas das árvores e sentir os cheiros das flores silvestres. Ao lado do caminho tortuoso e belo havia também precipícios e abismos. Durante muito tempo, os peregrinos iam ao santuário pela estrada a pé ou em lombo de burro. Como alguns peregrinos tinham se acidentado, os encarregados do santuário colocaram acostamento, antiderrapantes, sinais luminosos de noite, protetores de placas. Certamente, a estrada era perigosa, pois alguns poderiam errar o caminho e despencar nos abismos. No entanto, ela permanecia fascinante. Então, alguns acharam que era muito arriscado deixá-la assim. Levantaram muros nas encostas, colocaram quebra-molas, encurtaram a largura das pistas e, especialmente,
colocaram mais placas para indicar o caminho. Os séculos se passaram e vieram os carros e ônibus. Ficou difícil caminhar naquela estrada. Para uns, ela tinha perdido a beleza e a praticidade. Novos povos que faziam a romaria não entendiam as antigas placas. Então, veio gente especializada em interpretar as placas e tornou o caminho mais pesado ainda. Muitas pessoas passaram a se preocupar com os muros de arrimo, as placas, as explicações, os sinais luminosos e se esqueceram de caminhar. Perderam de vista que a estrada levava ao santuário, lugar do encontro com Deus e de Deus conosco. Então, alguns homens e mulheres iluminados perceberam o equívoco, tiraram tudo aquilo que atrapalhava a estrada e deixaram só o que ajudava os romeiros a caminhar ou a viajar. As pessoas voltaram a descobrir a beleza da estrada e a rezar pelo caminho. Mais gente chegou ao santuário e de lá voltava com o coração alegre e renovado. Os dogmas são como placas que indicam o caminho de nossa fé. Foram criados para ajudar a gente a se manter no rumo para o santuário vivo que é Jesus. Funciona como balizas, arrimos e proteção. Os dogmas são algumas verdades que a comunidade de igreja carrega consigo quando dialoga com os povos e culturas. Essa convicção tem um núcleo central, o qual a igreja não pode renunciar, e outros elementos que evoluem com o tempo. Meus irmãos, minhas irmãs, os dogmas servem e existem para nos ajudar a compreender a beleza da fé que nasce no coração das pessoas, dos pobres, dos pequenos. Fique com a gente e nós vamos continuar nossa reflexão acerca desses dogmas que tanto embelezam a nossa igreja na pessoa de Nossa Senhora. Bom dia!